Se inscreva e deixe o like. Beleza, tô aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês. E quem fala aqui é a Mon. E hoje é curiosidade sobre Five Nights at Freddy's, especial de 9 anos de FNAF, feito pelo The FNAF Videos. Vou deixar aí marcado no título e na descrição. E antes da gente começar, se inscreve, deixa o like, compartilha com todo mundo e vamos. 9 anos de Five Nights at Freddy's. Pois é, quem diria que aquele joguinho lançado em 2014 hoje estaria completando 9 anos? Então, para comemorar os 9 anos de FNAF, hoje eu trago várias e várias curiosidades sobre o primeiro Five Nights at Freddy's. Então aproveita e pega esse vídeo e compartilha com todos os seus amigos que conhecem FNAF pra gente comemorar os 9 anos de FNAF juntos. Não esquece de deixar o like e se inscrever, que isso ajuda bastante. FNAF é velho. Pra quem já, não né? sabe, o primeiro Five Nights at Freddy's ele surgiu a partir das críticas de um jogo chamado Cheapers and Sun Lumbers, que era um outro jogo de Scott Calton. Esse era o jogo que você controlava o Castor pai e o Castor filho e você tinha que ficar cuidando de uma serralheria. Porém, o jogo foi muito criticado porque as animações Castor eram muito travadas, o pessoal falava que parecia muito animatronics. E aí o Scott, vendo essas críticas, ele começou a trabalhar em outro jogo. Ele lembrou que nas pizzarias dos anos 80, a Chuck E. Cheese tinha animatronics nessas pizzarias. Foi aí quando ele começou a desenvolver o primeiro Five Nights at Freddy's. Quer ver, né? Às vezes E uma crítica pode trazer nos acontecimentos da Chuck E. algo muito Cheese. bom pra pessoa O próprio também. Scott falou em uma Tem entrevista coisa muito que ruim, toda mas a história normalmente de só FNAF qualquer coisa é ruim. só ficção. Mas No início, o Scott também deu tem os as nomes coisas dos boas, animatrônicos, no críticas. caso Fred, Bonnie, Tick e Foxy. Porém, o Scott falou que Por conta de uma crítica, o Scott Calton hoje é bilionário. É rico, tá ligado? Bilionário não, acho que milionário. Porque FNAF, meu Deus, é uma febre mundial. não eram para ser os nomes oficiais. Só que tempo depois ele acabou gostando dos nomes e decidiu que os nomes animatrônicos seriam esses. O Scott, como desenvolvedor indie na época, ele não ganhou nem um centavo. Eita. O Scott falou que quem ajudasse iria receber o jogo. Que Só que tempo besteira, depois que ele acabou besteira. gostando dos nomes e decidiu que os nomes animatrônicos seriam esses. O Scott, como desenvolvedor indie na época, ele fez um Kickstarter, que a gente conhece como aquela velha e boa vaquinha. O Scott falou que quem ajudasse iria receber o jogo antes da hora e também iriam receber algumas imagens e posters. E aí vocês perguntam, quanto Scott ganhou nessa vaquinha? Ele não ganhou nem um centavo. Porém, um tempo depois, quando o FNAF já estava um pouquinho mais popular, o Scott ele ajudou um outro grupo de desenvolvedores indies que inclusive também eram fãs de FNAF. E aí eles decidiram fazer uma homenagem à FNAF colocando a Chica dentro do jogo deles. O jumpscare do primeiro FNAF não foi algo criado pelo Scott. A origem do jumpscare vem de um filme de 1981 chamado Inseminoid, Planeta do Medo. Enquanto trabalhava no primeiro FNAF, o Scott botou a própria família pra testar o jogo. Inclusive, foi a própria família do Scott que deu a ideia de criar uma história Se eu tivesse fazendo um jogo, botaria minha família pra testar também. Porque na cabeça do Scott era só um jogo pra assustar o pessoal mesmo. No primeiro FNAF teve algumas coisas descartadas, como por exemplo, o sistema de vidas e as câmeras. Esse era o visual antigo das câmeras, o Scott decidiu trocar porque ele achou que ficaria muito difícil conseguir interagir com elas. E o sistema de vidas é meio óbvio, toda vez que você tomava um jumpscare você perdia uma vida. Caso você perdesse todas as suas vidas, você voltava automaticamente para a primeira noite. De todos os animatrônicos da franquia, o Bonnie ele foi o primeiro de todos a ser criado. E pra vocês terem noção, o Bonnie causou pesadelos no próprio Scott. O Scott falava que nesses pesadelos, o Bonnie estava parado na porta do quarto dele. Por isso que no primeiro FNAF você pode fechar a porta na cara do Bonnie. Originalmente no começo, o Fred deveria ser um castor, por causa do último jogo do Scott, que era o Cheapers and Sun Lumbers, só que depois ele decidiu mudar para um urso mesmo. Originalmente Scott só havia pensado em 3 animatronics mesmo, porém ele já pensava em um quarto. Só que Foxy não era a primeira opção de Scott. Ele queria mesmo que o quarto animatronic fosse algum animatronic lobo. Porém, depois ele descartou essa ideia e colocou o Foxy mesmo. Inclusive, o Bonnie iria ficar no lugar do Foxy, porque a gente vê no trailer o Bonnie correndo, mas depois foi trocado. E por incrível que pareça, por mais que Fred carregue o nome do jogo, Foxy e Bonnie são os que mais têm fãs. Porém, Fred é o que tem mais versões, mais variantes, mais skin, tem muito Fred nessa franquia. No começo, muitos pensaram que Chica, na verdade, era um pato, porque o pessoal falava que a Chica ela tinha dentes e galinha não tem dentes. Se bem que pato também não tem dente. Pra quem não sabe, o Cupcake ele foi o primeiro animatronic a ser mascote de outra animatronic. E uma outra coisa interessante é que quando a Chica sai do palco, o Cupcake dela desaparece.
E não, aquele cupcake que tá na sua sala, ele é fixo, ou seja, existem 2 cupcakes no primeiro FNAF. Fora que no Help Wanted você consegue ver que o cupcake ele se mexe, pulando de um lado pro outro. Lá no começo existiam muitas teorias de que talvez Fungai estivesse dentro da Chica. Porque você via alguma coisa ali dentro da Chica, mas aquilo é só o endoesqueleto dela mesmo. Fungai dentro Essa da daqui eu tenho Chica? certeza que você não sabia, mas o Bonnie já comeu um gato. Isso eu sabia. Nos e-mails do FNAF AR, uma funcionária chamada Lisa tá reclamando que o pessoal não quer mais trabalhar no turno da noite. Porque ela fala que um dos funcionários viu o Bonnie comendo um gato. Todos sabem que o Fungai é atacado na 4ª noite pelos animatronics. Porém, não se sabe qual foi o destino dele, o que aconteceu com ele, muito menos qual Talvez animatronic tenha sido esse atacou daí. ele. Uma das Porque durante a teorias chamada apontam você isso. escuta os 5 animatronics ali perto dele. Pra quem não sabe, a versão do Golden Freddy do FNAF 1 é a mesma versão do Fred, só que amarela. Tudo é mesma reutilizado do coisa Fred, com- inclusive a marca de mão. E o jumpscare dele é literalmente a imagem de alucinação do Fred. Fora o jumpscare dele, que é o mesmo jumpscare do Fred, porém mais lento e com som mais alto. Falando em Golden Freddy, é impossível jogar à noite 1987. Você pode até tentar jogar ela, mas você não vai conseguir. Originalmente, o Fred deveria atacar somente quando a energia acabasse. Porém, depois Scott decidiu mudar isso, porque Fred era tipo o protagonista do jogo naquela época. Não importa qual seja a versão do Foxy, ele sempre foi o animatronic que mais deu jumpscare nos jogadores. Por incrível que pareça, Fred não sai do palco antes que o Bonnie e a Chica saiam. Por exemplo, se você colocar só Fred e Fox nas Custom Nights, só o Fox vai te atacar. Porque o Fred só sai do palco depois que o Bonnie e a Chica saem. No FNAF 1 tem uma placa na parede toda legal. escrito Hour of Ordem, ou seja, fora de ordem. A gente vê isso melhor no Help Wanted, nos minigames que tem que ficar consertando os animatronics. E aí você vê que o Foxy ele é o animatronic mais agitado de todos. A câmera da cozinha é a única câmera do jogo que não funciona. O Scott dizia que era pro jogador prestar mais atenção nos barulhos do jogo. Como por exemplo, toda vez que a Chica chega na cozinha, ela fica bagunçando as panelas. Bonnie e Chica sempre possuem os mesmos padrões de ataque. No caso, Bonnie ataca pela porta da esquerda e Chica pela porta da direita. Isso voltou a acontecer com Wither Bonnie, Wither Chica e Nightmare Bonnie, Nightmare Chica. Esse padrão de ataque só inverte com Toy Chica e Toy Bonnie. Nos arquivos do jogo, Golden Freddy originalmente era chamado de Yellow Bear, urso amarelo. Só depois no FNAF 2 Scott decidiu mudar o nome dele pra Golden Freddy mesmo e oficializar ele como personagem. Fungai fala que o Fred ele é mais ativo quando ele tá nas sombras. E quando ele aparece na câmera, ele aparece lá no final. Porém, quando ele vem avançando até sua sala, ele avança na câmera também, um detalhe muito interessante. Só que justamente um dos locais que o Fred se esconde é justamente no banheiro feminino. Suspeito! No trailer do primeiro FNAF é mostrado o Bonnie tirando seu rosto, isso era pra ser o jumpscare. Porém, só serviu de inspiração mesmo pro Wither e Bonnie lá no FNAF 2. O Scott fala que o jumpscare do Foxy é daquela maneira porque ele não tava com o notebook dele. O Scott fala que ele fez o jumpscare do Foxy no celular dele, por isso que é daquela maneira. Por incrível que pareça, existe uma maneira de você conseguir impedir o jumpscare do Foxy, mas é muito difícil. Na hora que o Foxy for te dar o jumpscare, a sua energia tem que acabar, só que isso é bem difícil de acontecer. Olha! O Fred, misteriosamente, ele possui uma marca de mão no rosto dele. Esse é um dos mistérios que o Fred do primeiro FNAF esconde. O engraçado é que a 4ª regra da pizzaria é: por favor, não faça suas necessidades no corredor. Não, peraí, é a 6ª regra que fala pra você não tocar no Fred. A risada do Golden Freddy e do Fred são as mesmas, a risada de uma criança. Porém, a do Golden Freddy é normal e a do Fred é a mesma, só que desacelerada. Você percebe que o Bonnie no primeiro FNAF ele é meio que um pouco roxo. O Scott disse em uma entrevista que o Bonnie era pra ser azul, porém o monitor dele deu alguns problemas e fez ele ficar roxo. Originalmente, cada animatronic iria ter uma área exclusiva só pra ele. Porém, isso só aconteceu com o Fox mesmo, que ele ficou na Pirate Cove, onde ele fica. Inclusive, as cortinas da Pirate Cove são as mesmas cortinas que o Phantasm Fox esconde nas Custom Nights de Sister Location. No teaser do FNAF 2, onde aparecia a Mango, o Fox também aparece, porém esse visual dele é o visual do FNAF 1, não era o visual do Withered Fox ainda. No FNAF 1 existem várias imagens raras que você pode encontrar no jogo. Seja pôster de Essa eu criança nunca chorando, encontrei. pôster do Fred todo distorcido, pôster Eu do já encontrei Golden essa, do Freddy e, é Golden claro, o It's Me. Pra quem não sabe, Scott Cawthon acabou tomando um copyright por causa da guitarra do Bonnie, ali na época do Pizzeria Simulator. Então Scott ele precisou mudar o visual da guitarra do Bonnie. O Scott disse uma vez que o Fred sempre seria o protagonista daquela franquia. Porém, o Fred ele já vem perdendo seu protagonismo há muito tempo. Como, por exemplo, Springtrap, Puppet, Circus Baby são animatronics bem mais importantes pra história do que o Fred. E agora, uma curiosidade muito interessante que você pode encontrar lá no Help Wanted é que cada animatronic tem uma barra de comida, na embalagem dá pra ver o rosto deles.
Além do Fox, também tem uma barra de comida dele e também tem uma bebida feita só pra ele. E é óbvio, eu não posso terminar esse vídeo sem falar do ser mais poderoso de Five Nights at Freddy's, que é o Ventilador. O ser mais misterioso e o verdadeiro vilão de Five Nights at Freddy's. E ele sempre faz questão de estar perto de você, utilizando você como isca pra se proteger dos animatronics. Gente, então é isso, gente. Se inscreve no canal, deixa o like. E The FNAF Vídeos vai estar aí marcado na descrição e no título pra vocês irem lá ver os vídeos dele. E tchau, gente. Até a próxima. Tchau, pessoal.